Abacuque, ele se encontra num momento em que a nação vivia um período terrível, onde perseguia, matava os profetas do Senhor, onde a justiça aos inocentes era negada. A corrupção dos magistrados era 2 pesos e 2 medidas. Parece o jornal de hoje, não é? 2 pesos e 2 medidas. E ele estava vendo algo terrível acontecer, uma tragédia vindo em cima daquele povo que estava agindo assim, que estava compactuando com o pecado, não só compactuando, não só se calando com o pecado, mas praticando também. E ele estava preocupado porque ele estava vendo que a coisa não ia terminar bem. Então ele se queixa a Deus, ele vai para Deus e se queixa. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque razão me mostra a iniquidade, me fazes ver a opressão. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Queridos, é muito atual. É muito atual. Não é? Por isso que temos que ler a Bíblia. É muito atual. Então, Abacuque vai diante daquele que pode fazer algo. E a primeira impressão que ele tem é que Deus não me ouve. Não estás ouvindo, olha o que está acontecendo aí. Olha o que estou fazendo, esses magistrados corruptos. Olha aí a ganância, olha aí o suborno. Olha aí esse povo. O que está acontecendo? Não respondes. Né? Em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 4, está escrito que Deus se entristece com aqueles que não combatem duramente o pecado. E que ele disciplina quem ele ama. A disciplina, no versículo 11, diz assim, a disciplina ela é proveitosa, porém ela é dura. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, não é verdade? Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, como já falei, se somos disciplinados por Deus, é porque somos amados por Ele. Ele corrige a quem ama, não é verdade? Nós corrigimos nossos filhos. Dói, não dói? Ai, como dói. Como dói. Eles só vão saber depois quando eles forem pais, né? A gente fala isso para eles, mas eu acho que eles não dão muita bola, não. Mas quando eles forem pais, eles vão saber como dói. Mas a gente corrige, né? Porque a gente ama. Mas aí é que está. Como que a gente pode saber se estamos sendo disciplinados? Como que eu posso saber se o que eu estou vivendo é disciplina do Senhor? O Senhor está me corrigindo. Estou levando umas lambadas aí de Deus. Como é que eu posso saber? Estou lendo, na verdade, um livro que chama-se Triunfo da Fé. De Heber Carlos. E ele diz sobre esse texto que essa dúvida se assemelha à dos discípulos lá em João 9, quando eles encontram aquele cego de nascença, e Jesus vai e cura aquele cego, e eles, encafifados, falam assim, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele, para que ele nascesse cego? Né? Jesus, nem uma coisa nem outra, mas para que a glória de Deus fosse manifesta. Tudo tem seu objetivo, não é? Mas, como eu já falei, como que a gente pode entender quando a gente está sendo disciplinado? Porque, na verdade, quando a gente se comporta igual aos nossos filhos, as crianças. Por quê? Porque você está me batendo? Né? Aí, o pai e a mãe falam assim, olha, você sabe porque está apanhando. Ah, você sabe. Como é que o pai sabe falar para você? Você não precisa saber. Eu sei porque eu estou batendo. Mas a gente sabia assim, né? A gente sabia assim, né?
Mas veja bem, se o sofrimento que nós passarmos nos faz refletir sobre o pecado, sobre o nosso pecado, eu estou pecando, o que eu estou fazendo? Já começo a refletir, já começo a buscar fazer uma varredura, né? Como diz na polícia, né? Fazer uma varredura no local do crime, para encontrar algum vestígio. Então, a gente já, né? E também nos faz aproximar mais de Deus, já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Porque daí nós já estamos sendo lapidados. Eu já estou, perdão, pelo meu pecado. Senhor, eu pequei, porque eu me irei, porque eu fiz aquilo, me perdoe. Já estamos sendo lapidados. Quando nós nos aproximamos mais do Pai, estávamos distante, o sofrimento vem e vai chegar o Pai, Paizinho, Pai. Já está valendo a pena. Né? E o autor, ele continua e diz, a nossa resposta à disciplina do Senhor não deve ser a de discernir exatamente a razão dela, porque a gente quer saber, né? A gente quer saber, né? Embora, lógico, que às vezes Deus nos esclareça, nos revele, mas não deve ser esse o nosso propósito, tá? Mas deve ser a de não menosprezar a disciplina, o que nós estamos passando. E muito mais importante, não fraquejar diante dela. Eu estou apanhando, eu não sei por que eu estou apanhando, mas se eu estou apanhando, então, né, vou valorizar. Alguma coisa eu fiz errado, mas me perdoa, Senhor, me corrige, né, me perdoe, mas eu vou aprender com essa lição. Não fraquejar diante dela e não ser, né, sucumbir. E ele fala que há duas formas de que menosprezamos a disciplina. A primeira é quando nós somos insensíveis, é a nossa insensibilidade espiritual. A gente se comporta assim, aí a gente fica com ira, não é? Isso mesmo, eu vou enfrentar mesmo, eu vou não sei o quê. E a gente começa a enfrentar a situação com as nossas próprias forças, com nossos próprios recursos, com o nosso próprio entendimento. Igualzinho o mundo faz. Igualzinho. A gente não percebe, a nossa insensibilidade espiritual não nos deixa enxergar, que como a irmã Sandrinha falou, que Deus em primeiro lugar. Deus não pode ser o nosso último recurso. Assim como a oração, porque a oração é a conversa com Deus. Ela não deve ser dita, né? Quando está tudo certo, quando está tudo acabado, agora sim, agora eu tenho tempo, agora eu vou orar. Abrir o olho, meu irmão, ora a Deus, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 5 minutos, não sabe quem vai te ligar, você não sabe o que... É ou não é? Vamos colocar na frente o nosso Deus. Senhor, vai à frente. Senhor, eu estou saindo agora da cama. Às vezes, quantas pessoas... A outra lá caiu da cama. Estava com o olho roxo, que parecia que tinha apanhado, levado um soco. Tropeçou na cama. Não é? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, antes de levantar, né, Lúcia, abre o olho, Senhor, me guarda, me protege. Obrigada pela vida. E sai da cama. Não sabe o que vai acontecer. Brincadeira, mas é verdade. Tem que pôr Deus na frente, amados. Tem que pôr Deus na nossa frente. Deus não deve ser o nosso último recurso. E quando eu costumo ouvir isso, Sandrinha, que alguém fala assim, só Deus, eu falo assim, então graças, que bom que é só Deus, porque Ele vai resolver. Ele é suficiente, que bom que é só Ele. É ruim quando é o homem, porque o homem não age com justiça, não é? Muito menos com perfeição. E a segunda forma de menosprezarmos a disciplina é pela impaciência. E olha que interessante que o autor diz, e eu fiquei assim encantada. Ele fala que nós somos predispostos a enxergar a providência divina quando bênçãos acontecem. Deus providenciou. Nossa, Deus abriu as portas. Essa madrugada mesmo, na live, irmãos, quantas bênçãos nós ouvimos ali. Quantas bênçãos. Como a irmã Sandrinha falou hoje, foi mais bênção do que repetição. Irmãos, a gente não parava de agradecer. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu a minha vida também. Aconteceu algo maravilhoso na minha vida e que eu já tinha dado por perdido e Deus resgatou. Depois eu conto, marido.
Não contei para ele ainda. Então, Deus é tremendo. A gente começa a lembrar do que Deus fez. Lembra que domingo ele falou da roupa, né? Que eu achei o dinheiro? Eu falo, Senhor, por isso que ele fala assim, esse é peixinho de Deus. Eu não sou, Deus não tem filho preferido, não. Não sei se é porque eu sou muito pidoncha, sei lá, eu choro muito nos pés dele, sei lá. Mas Deus é carinhoso, irmão. Deus, irmãos. O irmão Fernando, né, que faleceu, ele também falava isso. Irmãos, Deus providencia, Deus, ele mima a gente. Ele mima. Ele mima. Outro dia, eu estava, o ano passado, nós fomos lá com o Mazinho, lá em São Paulo, nós estávamos lá na rua acho que da 25. E eu vi uma roupa lá, uma blusa, eu falei assim, eu queria comprar. Acho que eu vou comprar. Mas daí eu fiz os cálculos. Aí Deus falou assim, não compra não, você vai ganhar. Você vai ganhar. Amados, eu vou ter com uma mala e meia de roupa nova e sapato. Deus, Ele mima. Eu nem pedi. Nem pedi. Deus mima, olha o que Deus fez na vida da irmã. Que ela já testemunhou aqui, não é? Maravilha. Olha o que Deus fez na vida da irmã Lúcia também. Que maravilha. Não é, irmã Lúcia, o tempo atrás aí? Está na vida da Lívia hoje? Deus é assim. Ele é maravilhoso. Ele não pode ser o nosso último recurso. Ele tem que ser o primeiro. Vai à frente. Mas nós não devemos nos orgulhar, porque achamos que merecemos, não, viu? Não merecemos nada, não. E graça, eu falo, Deus, obrigada. Quando Satanás quer vir falar, vem falar ao meu ouvido, você não vai receber, você não merece, eu falo, não mereço mesmo, mas é Ele que quer me abençoar e você não vai impedir. E graças a Deus, porque se Ele me desse conforme o que eu mereço, era isso que eu ia receber. Mas como é conforme a graça dEle, eu recebo assim. É ou não é? Deus é isso. Por acaso nós merecemos salvação? Por acaso nós merecemos salvação? Não, nós merecemos morar na glória com Ele. Irmãos, vocês já imaginaram? Não merecemos. Então, nunca se orgulhe de receber uma bênção. Porque não é por tua causa, não é pelo teu merecimento, mas é pela misericórdia de Deus. Que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Então, nós temos impaciência, nós vemos, né, a providência divina quando recebemos a bênção. Mas quando nós estamos na tempestade, naquele momento de sofrimento, naquele momento de tumulto, a gente não consegue ver a providência de Deus. É ou não é? É igual uma tempestade que você fica ali e vem aquela... uma vez foi aqui, irmãos. Aqui em frente dessa casa, antes da gente vir para cá, de ter igreja, muitos anos antes. O Mazinho era pequenininho. Eu vim subindo aqui com ele a pé e teve uma tempestade, um redemoinho tão grande, um vento tão forte, tão forte. Eu cheguei e coloquei, eu prensei ele aqui na parede e fiquei assim, protegendo ele, irmãos. Eu via pedaço de telhas, destelhou a casa aqui. Eu me dei um medo tão grande, que eu não tinha onde eu me proteger. Eu encostei ele naquele muro, protegi ele com o meu corpo, e morrendo de medo de um fio cair, de uma telha, um pedaço de telha vir sobre nós. O Mazinho começou a chorar, apavorado. A gente não enxerga nada. Eu não conseguia abrir o olho, porque era muita terra, muita areia, era um vento, uma ventania muito forte. E depois as casas que foram destelhadas tiveram prejuízo. A gente não vê a providência de Deus nos momentos difíceis. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro. A gente tem que ver. Deus é Deus, Ele não deixou de ser Deus. Não é porque nós estamos no meio do redemoinho, não é porque nós estamos numa tempestade, que Deus não está conosco. Não é porque nós estamos ouvindo a voz dEle que Ele não está conosco. Ele está. O momento em que Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando da forma dEle, da maneira dEle, e nos está lapidando. É o momento de nós exercitarmos a nossa fé. É o momento de nós... Não, Deus está comigo. Deus vai agir. Sabe, eu falo que quando há luz no fim do túnel, não é fé. Fé é quando não vê a luz no fim do túnel. Eu vejo uma luz, eu creio. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Isso não é fé. Você está vendo? O que a Bíblia fala que é fé?
É aquilo que não existe. É chamar a existência o que não existe. E a gente esquece disso. Não é verdade? A gente esquece disso. Mas é aí que Deus dá a resposta para Abacuque. Nesse momento, Abacuque, perplexo diante do pecado do povo e do silêncio de Deus, Deus responde a Abacuque, que estava castigando, sim, o povo pelo seu próprio pecado. Estava permitindo que o mal, através da invasão dos caldeus, viesse sobre aquele povo. E aquele adversário era instrumento de Deus, do juízo de Deus sobre o pecado do povo. Mas Deus disciplina para corrigir. Então Deus fala assim, olha, mas esses opressores que virão serão fortes, muito fortes, mas serão como uma tempestade rápida. Oh, glória a Deus. Amados, por mais dificuldade que esteja passando, tenha certeza que isso tem um tempo determinado por Deus, que o opressor na tua vida, ele não vem para se instalar, para morar, para viver na tua vida. Ele tem passagem rápida, como uma tempestade, ele passa rapidamente. Glória ao Senhor, glória a Deus. Nunca se esqueça disso. Quando Deus está corrigindo, Ele corrige para edificar, para te erguer, para te fortalecer, para acrescentar a tua fé. O inimigo, ele não faz morada na tua vida. Ele não finca o pé, os pés deles não criam raízes na tua vida. É uma tempestade rápida que passa. Aqueles opressores, aqueles homens achavam, Nabucodonosor, todos aqueles caldeus se achavam deuses, semideuses, não era? Não era assim? Eles se achavam. Deus se ri deles. Igualzinho faz hoje com esses homens, esses magistrados, esses poderosos ditadores que estão aí no poder. Deus está rindo deles. Você não vai além dali. Você só vai até aqui. Não tenha medo. Não se desespere. A economia do país, do mundo. Oh, mas quanto desemprego, quantas portas, o que vai acontecer? Deus é o teu sustento. Não esqueça que a tua vida está nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso. Você não depende da economia do país, você depende só de Deus. Porque Ele vai chamar à existência o que não existe para a tua vida. Ele vai te sustentar. Lembra da viúva? Lembra da viúva? Ela estava preparando aquele bolinho lá, aquele pãozinho para morrer. Ia comer, ia morrer. Aí Deus manda o profeta, o homem de Deus. Mas Deus faz cada coisa. Ainda manda o profeta para comer o pão da mulher. O profeta fala assim, o que é que você tem aí para comer? Eu só tenho para dar para mim comer, para eu comer. Não é? Aí o que Deus faz? Multiplica o azeite da botija. Fartura e mais fartura, fartura e mais fartura. Num período em que as pessoas estavam indo embora, porque estavam morrendo de fome. A plantação, o gado, maior secura, não tinha recursos. Estavam morrendo de fome. Os que podiam ir embora. Aquela mulher, olha, eu estou esperando que a última refeição vai morrer eu e meu filho. Mas Deus enviou providência. E Deus fará isso conosco. Não tema a situação do país. Não tema a situação do Brasil. Esse devorador, esses caldeus que estão aí, é tempestade rápida. A igreja do Senhor permanece. Nada, nem ninguém, nenhum poder destruiu a igreja. A semente, quando é enterrada, ela brota. E a igreja cada vez mais cresceu forte. Forte, perseguida, torturaram, cerraram, jogaram a leões. A igreja cresceu, cresceu e crescerá. Porque Deus está conosco, irmãos. Tenha certeza disso. Lembra do que eu falei semana passada? Não considere inimigo um adversário de Deus. Ele não é adversário de Deus, porque ele não é igual a Deus. Ele não é páreo para Deus. Deus o vence por WO. Porque não tem adversário para lutar. Tá bom? Olha o que Deus diz. Lá em Isaías 54, 17.
Ele diz para você hoje. Abre os teus ouvidos. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Aleluia. Glória a Deus, receba essa palavra. Por um breve momento você sentiu, você achou que Deus não estava te ouvindo. Era momento de você fazer prevalecer a tua fé. Era o momento de você continuar firme. Era o momento de você esperar, de você aguardar, de você ser lapidado por Deus. Mas Ele te diz, eu estou aqui e te recolherei. Eu te restaurarei. Aleluia. E Abacuque no capítulo 2, no versículo 4... ele nos diz o seguinte, olhe para os arrogantes, olha só o que Deus fala, olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam, o justo porém viverá por sua fé. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pela luz do túnel que vemos, nós vivemos pela fé. E é na fé que nós vencemos. Amém? Então Abacuque entende isso, Abacuque então aceita isso, Abacuque então se coloca no lugar, sai do lugar de queixa, sai do lugar de reclamação, sai do lugar de murmuração e se coloca no lugar de oração e sobe a torre mais alta e fala assim, eu me colocarei, aguardarei, subirei a torre mais alta e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então Abacuque se coloca como atalaia, coloque-se como atalaia, olha, espere, aguarde o que Deus tem para você, o que Deus está dizendo para você, o que Ele vai fazer na tua vida, se coloca em oração, sai desse lugar de queixa, sai desse lugar de murmuração, sai desse lugar de vitimização, sai desse lugar de coitadinha, de que eu não sou, de quem não gosta de mim, você é importante, Deus te salvou, Deus te ama, você vale o sangue de Jesus, como você não é nada, como você não é nada, Deus está dizendo para você, ei, por um breve momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias eu te recolherei. Então Abacuque sobe, e o Senhor responde, e responde com visão, e diz, escreve o que você vê, escreve, há um tempo determinado, ainda que demore, espere, 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 você não tem que entender o agir de Deus, você tem que crer no agir, que Ele agirá, sim, amém? Tá? É assim nos dias de hoje, durante os dias difíceis, irmãos. É assim, tá? Com Cristo Jesus no barco, a última notícia nunca é uma tragédia. Você já leu, né? Aquelas partes que Jesus estava no barco, lá no Novo Testamento, a tempestade? Pois é, nunca foi, nunca será uma tragédia, porque Jesus está no barco. Glória a Deus. A tempestade passa, a luta cessa, o inimigo bate em retirada, todo o mal se acaba, a maldição é cancelada, porque o justo vive pela fé. Permaneça em alerta, permaneça em vigília, pela voz do Senhor, porque Ele está preparando algo melhor para a tua vida. Glória a Deus. E as suas promessas nunca falharam e nunca falharão. Viva pela fé. É o Senhor Deus que diz, olha, o injusto, o ímpio, ele prevalece, ele é arrogante, ele faz isso, ele faz aquilo, mas o justo viverá pela fé. Vai sobreviver a todo esse caos. Quem tem que temer o caos que o mundo está, quem tem que temer o caos do país, são os ímpios, são os injustos, são aqueles que não têm Deus. Quem tem Deus, vive pela fé, vai sobreviver a tudo isso. Financeiramente, em sua família, nos relacionamentos, em sua família, espiritualmente, o justo viverá pela fé e sobreviverá a tudo isso. Aleluia. Quando estamos vivenciando o processo, o final nos parece distante, não é isso? Parece distante. Dá uma angústia, igual bateu no coração de Abacuque. Mas veja bem, há um tempo determinado, ainda que demore, espere. Amém? Espere, porque você está orando ao Pai. Em nome de Jesus.
E tudo que pedirdes ao Pai, no nome dele, recebereis. Glória a Deus. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada, Senhor, amado, porque tu nos revigoras, Senhor. As tuas promessas soam, Senhor amado, como uma harmonia bendita aos nossos ouvidos. A tua palavra, as tuas promessas são como bálsamo, Senhor, em nossa alma. E é, Senhor amado, pela fé que nós descansamos, Senhor, em meio à tempestade, porque nós temos a certeza que tu estás conosco, que o nosso barco não irá perecer, a tempestade não irá nos tragar, o inimigo, Senhor, não irá nos derrotar, Senhor. Ah, Santo e Eterno Deus, obrigada. Obrigada, Deus. Desde já, agradecemos pela cura, agradecemos pela restauração na família, agradecemos pela salvação, agradecemos pelo livramento, agradecemos pelo crescimento, pela prosperidade. Ó Deus, agradecemos pelas nossas tendas serem alargadas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.